Isaías capítulo 58, versículo 6, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras de impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo da ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, porque para que o país se torne habitável. Até aqui. Eu estou lendo isso aqui, irmãos, pelo seguinte: nós estamos diante de uma realidade lá em Moçambique terrível, né? O ministério, o nosso ministério aqui, a AMA, perdeu 56 igrejas, né, pastor? Que foram edificadas ali. Nós também temos um trabalho lá em Beira também, um trabalho com crianças, estamos atendendo ali aproximadamente, a MCM, aproximadamente umas 600 crianças, e a casa do missionário foi totalmente destruída, e o local onde eles se reuniam foi totalmente devastado também. Como a AMA e a MCM passou por perdas ali, outras missões passaram, e a cidade inteira passou por perdas, né? São mais de 50 mortos, mais de 1.000 desabrigados, né? E realmente o país está ferido, irmãos. E eu sei que nós precisamos fazer alguma coisa por aquela nação, amém? Além das nossas orações, não é? Hoje eu senti no meu coração, falei com o pastor Emerson ontem, que eu queria levantar uma oferta. Não é essa oferta que talvez você já tenha trago aqui, ou talvez que você separou para trazer ainda durante a reunião, mas algo de valor, alguma coisa específica. Aqui o texto ele fala assim, de nós dividirmos o nosso pão. Essa é uma noite que Deus está dando para mim e para você, essa oportunidade. Você não vai trazer uma oferta qualquer aqui, ou talvez até que você tenha planejado trazer. Não, hoje nós estamos falando de dividir pão, amém? Com os nossos irmãos moçambicanos. Então, eu vou pedir ao pastor Sócio que venha aqui mais uma vez, pastor, me ajudar aqui. Ele vai ministrar um cântico. Sabe, irmãos, eu quero contar uma história para vocês, porque é bíblico. Nós acabamos de ler aqui, se você entrar na necessidade do necessitado, a sua luz, ela vai romper nas trevas. Se você entrar na necessidade do necessitado, a sua justiça vai prevalecer. Se você entrar na necessidade do necessitado, Deus, ele vai promover coisas boas em seu favor. E eu tenho uma experiência que eu gosto de contar ela. Eu era adolescente, irmãos. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter sido criado no Evangelho. E um dia, nós éramos uma congregação bem pequenininha, e eles revezavam, os diáconos, pastor, para ir pregar no domingo à noite, lá na nossa congregação.
E aí, um dia chegou um irmão lá, um diácono da sede, e ele contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ele contou o seguinte: lá em Belo Horizonte, naquele tempo, tinha inaugurado um shopping Del Rey. Era, naquela época, o maior shopping do estado de Belo Horizonte. E ele contou assim que ele foi lá no shopping para poder comer um lanchinho com a filha dele, conhecer o shopping. Aí foram lá, comeram, ganharam um cupom, né? E colocaram aquele cupom na urna. E ele contou assim que quando ele era criança, a igreja decidiu fazer uma ampliação do templo. E o pastor pediu doações. E ele tinha acabado de ganhar um velocípede Bandeirantes. Quem é da época do velocípede Bandeirante aí? Vermelho, com cadeirinha atrás, pastor. Franjinha azul, branca e vermelha. Pensa num negócio top das galáxias. Estava todo feliz com aquele velocípede, né? E o pastor faz aquele apelo lá no domingo à noite. E o Espírito Santo tocou o coraçãozinho dele. 8 aninhos de idade. Dá o seu velocípede, para que a obra possa expandir. E aí ele foi e falou com o pai: pai, eu quero dar meu velocípede. Mas meu filho, eu trabalhei tanto para te dar esse velocípede, né? Foi tão difícil, pensa direitinho. No outro domingo, pai, eu quero dar o velocípede. Tá bom, então dê. Ok, deu o velocípede. Os anos se passaram, se casou, foi lá no shopping com a filhinha dele. E aí então um dia chegou cansado do serviço, colocou um copo d'água assim em cima da mesinha do centro da sala e ficou ali descansando. De repente o telefone toca. Era da administração do shopping. Senhor fulano de tal, sou eu mesmo. Olha, eu quero dizer para você que o senhor foi contemplado. O senhor, na inauguração do shopping, eles estavam dando 5 Opalas Commodoro. Pensa no carrão, irmãos. Quem lembra do Opala Commodoro aí? Né? Aí ele ficou tão feliz, era um carro inatingível para ele. Puxa, um Opala Commodoro. Nem nos melhores sonhos dele poderia ter um carro daquele, né? E ok, aí marcaram o dia lá para receber a premiação, e ele foi, e diz ele que chegou lá, tinha um ambiente assim meio complicado, né? Aquelas músicas da Bahia, né? Aquelas mulheres meio seminua, gravando para poder divulgar depois, e ele ficou assim meio constrangido, mas diz ele que Jesus estava lá. Aquela presença de Deus naquele ambiente, ele foi engraçado, né? Esse ambiente aqui não está nada propício, mas Jesus está aqui. Ele estava sentindo aquele negócio, aquele coração queimando. E aí chamaram o nome dele. Na hora que ele subiu na plataforma, que a pessoa, o paraninfo lá, a pessoa que estava conduzindo a reunião, entregou para ele a chave e os documentos do carro. O Espírito Santo falou com ele assim: toma seu velocípede de volta. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Olha, eu sei que Deus ele espera uma oferta nossa nessa noite para os nossos irmãos moçambicanos. E é com esse espírito que nós vamos fazer essa oferta. Não com a expectativa de receber lá na frente depois. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai retribuir você. Amém? Então, fique de pé. O pastor Sócio vai ministrar um cântico. Você saia do seu lugar e vem aqui. Mesmo que você já tenha trazido. Não sei que você não tenha aí mesmo agora. Ainda assim que você não tenha, faça um compromisso de vir aqui depois, ou procurar a tesouraria da igreja e falar: olha, eu vou fazer uma oferta específica, algo tremendo. Vamos orar antes, amém? Para que o Espírito Santo te inspire em você, para que ele fale no seu coração agora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Senhor, a sua palavra fala assim que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Tudo que temos é seu. Davi ele falou assim: quem é o homem que te possa dar alguma coisa, Senhor? Nós somos esses também. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Ó Deus, e sabemos que nós não podemos oferecer a Ti, mas daquilo que nós temos, nós queremos fazer algo específico nessa noite, algo para realmente fazer diferença na vida dos nossos irmãos moçambicanos. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos instrua nesse momento. Deus, que nós não façamos isso de qualquer maneira, mas que sejamos conduzidos pelo Seu Espírito, no nome de Jesus. Aleluia. Pode sair do seu lugar.
Vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vir, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela generosidade que o Senhor tem feito brotar no coração de cada um dos teus filhos. Pai, na mesma proporção da disposição e da entrega, que o Senhor redunde em bênçãos na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, pastor. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu quero deixar uma palavra no seu coração nessa noite. Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo:
até aqui. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite pela sua presença aqui, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, em torno da tua palavra. Ó Deus, e que nessa noite venha sobre nós espírito de revelação, que haja verdadeiramente um canal do seu trono ligado em cada coração. Leva nossas mentes cativas à autoridade do Senhor nessa noite, Senhor. E que o Senhor semeie em nós palavras de vitória, Senhor. Inaugura esse caminho vitorioso na vida dos teus filhos, na minha vida, na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Profetiza para o seu irmão, diga para ele, Deus vai falar com você nessa noite. Profetiza para mais uns 2 ou 3 aí, diga, Deus vai falar com você, meu irmão. Aleluia. Irmãos, o Isaías, ele estava vivendo um momento de incerteza, não só Isaías, né? Mas a nação inteira. Porque Uzias tinha morrido. Uzias era um rei extraordinário. Ele fez modificações na agricultura do país e por causa disso o país prosperou muito. Ele inventou armas, aparelhou o exército. E durante todo o reinado de Uzias, houve muita paz na nação de Israel. E ele se tornou uma grande referência para aquele povo. Né? Era um referencial. As pessoas se sentiam seguras. Né? As pessoas olhavam para aquele homem e a imagem dele, né? A presença dele ali, na posição que ele se encontrava, como rei da nação, proporcionava para aquele povo segurança. Sabe, Deus ele quer fazer de nós pessoas assim, que as pessoas olhem para nós e se sintam seguras, se sintam acolhidas, se sintam protegidas. Mas o fato é que Uzias tinha morrido, irmãos, e a nação perdeu aquela referência, aquela grande referência que a nação tinha, né? Eles estavam perdidos, né? Passando por um momento de incerteza, né? Sem saber o que fazer, né? Muitos provavelmente tenham tido chegado àquela conclusão assim, e agora? Né? Quantas vezes, irmãos, nós chegamos nesse ponto da nossa vida, né? E agora? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? Como que vai ser daqui para frente? E agora? Não é? E esse momento que a nação inteira estava vivendo, inclusive Isaías, eu imagino que conduziu Isaías para um lugar de busca de Deus. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, ele não se manifesta gratuitamente. É necessário que haja busca, que haja entrega, que haja uma disposição do nosso coração de atrair a presença dele, de chamar o trono dele, de atrair os anjos. Eu falei disso aqui ontem, mas não é diferente. Né? Se você está vivendo um momento de incerteza, meu querido, se você chegou nesse ponto da sua vida, e agora? Não é? Eu quero dizer para você que você precisa chamar a presença de Deus. Isaías era um homem que entendia das coisas de Deus, ele era um profeta. E eu imagino que quando ele chegou nessa conclusão, ele se posicionou em Deus, e ele começou a atrair a presença de Deus. Sabe? Faça isso, atraia Deus, atraia o santo, chame o céu, chame o Senhor, atraia Ele para suas incertezas. Não é? E aí então ele tem aquela visão extraordinária. Olha só, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, serafins estavam por cima dele, não é? E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo. Ah, irmãos, que visão gloriosa. Sabe, nós precisamos ver o sobrenatural. O sobrenatural, ele está disponível para mim e para você. Nós precisamos contemplar a glória de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, como com rostos desvendados, contemplamos a sua glória e somos transformados de glória em glória. Sabe, Deus ele quer transformar o nosso momento, por isso que a glória dele precisa se manifestar a nós. Eu não sei se você já teve alguma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu venho de uma raiz tradicional, mas depois avivou. Irmãos, sabe assim, eu já vivi algumas coisas extraordinárias.
na minha vida, que me marcaram profundamente. Eu me lembro um dia, o pastor reuniu os jovens e nos levou para uma quadra de futebol de salão, ali em Contagem mesmo, na minha cidade, para a gente buscar o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu sempre fui uma pessoa, um jovem que queria Deus, a minha vida inteira eu quis Deus, eu queria Deus, eu queria a presença de Deus, eu queria Jesus, eu queria Ele, irmãos, eu quero Ele, né? Sabe? E aí eu vou lá, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aí, irmãos, nós éramos uns 30 jovens, e demos as mãos, né? Num dado momento da vigília, e ele falou, Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui hoje. Eu falei, eu quero. E aí demos as mãos, irmãos, Jesus foi lá, irmãos, foi tremendo, sabe? Veio ondas de poder naquele lugar assim, as pessoas começaram a ser tocadas, e aqueles pequenos grupos, as pessoas romperam em línguas assim, e aquele barulhão de glória a Deus ali, aquela ação tremenda do Espírito Santo, e aquela unção, ela veio andando, ela cometeu o meu grupo, e as pessoas começaram a falar em línguas, e eu, irmãos, uma descarga, eu não sei explicar para você o que aconteceu, mas algo me tomou assim, que eu perdi o controle, eu fiquei descontrolado, eu me tremia todo assim, ó, e eles tiveram que me carregar e me colocar sentado numa cadeira. Ai, irmãos, aquele dia eu não falei em línguas, mas nunca mais eu fui a mesma pessoa. Vocês estão entendendo? Sabe, o sobrenatural, Deus, ele precisa tocar você, nós precisamos ser tocados pelo poder de Deus, ver a sua glória, ver a sua manifestação, não é? Isaías teve esse privilégio, sabe, quando o Espírito Santo nos toca, irmãos, ele mostra para nós aquilo que nós não estamos conseguindo ver, né? Isaías, ele era um profeta de ofício, né? E ele estava em franco desenvolvimento do ministério profético dele. E Isaías, ele tinha uma facilidade muito grande de apontar o erro das pessoas, de detectar falhas. E só que no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 5, ele desfere 6 ais. Ele fala, ai daqueles que bebem, ai daqueles que compram casas, ai daqueles que se ajuntam para fazer o que é mal, e ai. Como ele tinha facilidade para apontar o dedo, para ver falhas, para ver defeito, para ver o errado. Mas agora ele viu o trono de Deus, ele teve aquela visão gloriosa, fumaça, anjos, serafins. Os serafins, a tradução para serafins é ser de fogo, aqueles seres alados de fogo, sabe, irmãos, aquela visão extraordinária, aquela coisa magnífica. Ele falou, vou morrer, vou cair morto. Sabe por quê? Não pelo fato de ter visto a glória de Deus, mas de ter visto quem Ele era. Porque quando nós vemos a glória de Deus, o brilho da sua glória, sabe assim, lança luz nas nossas trevas. Ah, irmãos, é tudo que eu e você precisamos. É tudo que nós precisamos, que o brilho da luz de Cristo invada, sabe assim, dissipe as nossas trevas interiores, para que o nosso pecado fique visível, não é? Isaías, ele fala assim, no versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É como se o Senhor estivesse dizendo para Isaías assim, Isaías, eu estou no controle, fica tranquilo, quem governa sou eu estou no controle, o meu trono está estabelecido. Sabe, querido, não se importe com as adversidades que tenha cometido você, creia em um Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono e que governa a sua vida, amém? Ele não perdeu o controle, Ele controla, Ele domina, Ele governa de um alto e sublime trono. A Bíblia diz assim que o trono dele é inabalável, aleluia, vai durar eternamente, aleluia. É esse Deus que nós servimos, irmãos, cheio de glória, cheio de poder,
sabe, que domina sobre todas as coisas, sobre todas as nações e sobre todas as circunstâncias da minha vida, não é? Deus, ele queria tratar algo com Isaías naquele dia. Isaías talvez estivesse preocupado com o contexto pessoal, né? Com o contexto da nação. Ele não estava percebendo o que Deus queria realmente fazer naquele dia, não é? O versículo 4 fala assim, ó, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ai, irmãos, quando eu leio isso aqui, meu coração enche de regozijo, sabe assim, a presença de Deus, irmãos. Nós somos pastores ali em Contagem, durante 7 anos, e teve um tempo do nosso ministério ali, que a igreja enchia de fumaça, irmãos. Literalmente, ficava toda enfumaçada, a gente começava a adorar, e a glória de Deus vinha naquele lugar de uma forma tão tremenda, irmãos, que ficava tudo enfumaçado. E um dia nós estávamos numa reunião de ministério, né? Todos os pastores do ministério. E aí meu pastor Weber, falou assim, pastor Omar, fala um pouquinho lá e tal. E eu comecei a falar, irmãos, assim, está acontecendo um negócio diferente lá, a gente começa a adorar, e veio uma nuvem de glória, veio uma fumaça, hein? Irmãos, foi só quando nós começamos a falar, contar a experiência, aquela fumaça encheu aquela sala. Irmãos, pensa no quebrantamento que aconteceu entre aqueles pastores ali, aquela glória de Deus extraordinária, irmãos. Sabe, se você clamar, Ele vem. Se nós chamarmos, Ele vem. Se nós atrairmos Ele vem. Sabe, Ele quer invadir a sua casa com a fumaça dEle, com a presença palpável dEle, visível. Irmãos, Deus não é um Deus distante. Ele é real. Ele está do seu lado, Ele está do nosso lado, Ele está aqui nessa noite. Sabe, Ele se importa, irmãos. Ele se importa com você. Sabe, Ele quer tratar em nós aquilo que está ocultado no nosso espírito. Isaías não estava entendendo o que Deus estava querendo fazer, né? Ele fala assim, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros. Sabe, aquela presença majestosa do alto, o trono de Deus se manifestou ali de forma poderosa, irmãos, e a glória de Deus mostrou para Isaías o pecado dele, aquele homem que tinha uma facilidade para apontar o erro dos outros. Quando ele viu a glória de Deus, agora ele estava apontando o dedo para ele mesmo. Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu o pecado dele e ele viu o pecado da nação também. Sabe por quê? Que Deus mostrou assim para ele? Porque eu quero dizer para você, querido, que você é peça fundamental para que a nossa nação seja redimida. Deus não quer operar uma obra milagrosa e redentiva apenas na minha vida. Ele quer que eu seja esse instrumento de redenção para a nação. Vocês estão entendendo? Deus quer usar você. A Bíblia fala assim que Ele precisava de apenas um homem que se colocasse na brecha. Você, Ele precisa de você, Ele precisa de mim, Ele precisa de você, para que a nação seja redimida. Deus precisava de Isaías para que a nação fosse redimida. Deus precisa de você para que as nações da terra sejam redimidas. Deus precisa de você para que Moçambique seja redimido. Eu acompanhei bem de perto esse negócio do furacão lá, irmãos. Nós temos um casal de missionários lá em Maputo, lá em Beira. Irmãos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas teve alguns missionários que começaram a mostrar a trajetória do ciclone. O ciclone, ele mirou Beira, mirou, e ele foi em linha reta. Sabe, irmãos, você vê nitidamente o juízo de Deus contra aquele povo tão sofrido.
Sabe, irmãos, a nação de Israel, ela tinha um mal que acometia aquela nação. Eles tinham problema com os lábios. Não sei se falavam palavras torpes, ou se eles eram murmuradores ou maledicentes. Eu não sei. O fato é que eles tinham um problema com lábios. Qual é o problema dos moçambicanos, irmãos? Estão debaixo de um juízo. Eles precisam ser avisados. Eles precisam que alguém mostre para eles: olha, vocês estão errando, vocês são homens de lábios impuros. Não estão entendendo? Sabe, Deus, Ele quer nos redimir para ser essa voz na nossa nação e nas nações da terra. E aí, então, a palavra de Deus, ela fala aqui, no versículo 5, né? Então disse: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim. Sabe, irmãos, houve uma ação do trono em favor de Isaías. Quantos querem receber essa ação do trono aqui em seu favor nesse dia? Sabe, que o serafim voe para mim, irmãos. Que ele me toque. Quantos querem ser tocados nessa noite aqui? Que haja um tocar do Espírito Santo, que Deus, Ele cele você aqui nessa noite, meu irmão. Que Ele marque você para as nações. Que marque você com o ministério profético para a nossa nação. Não é? Mas aquela ação do serafim, teve algo que antecedeu aquela ação, foi que Isaías viu o seu pecado. Ele falou assim: ai de mim. Ele orou: eu vou morrer, eu estou em pecado, eu vou perecer, porque eu pequei, porque eu não conseguia ver que eu habitava no meio de impuros lábios, mas eu também era um homem de lábios impuros. Qual é o pecado que talvez esteja ocultado no seu coração, nos nossos corações, irmãos? Sabe, Jesus, Ele quer mostrar para você nessa noite o seu pecado, porque Ele quer, sabe, promover uma ação do trono dele em nosso favor nessa noite. Sabe, Ele quer que serafins nos toquem. Ele quer fazer um processo purificador. Ele quer promover esse processo de santificação plena, para que algo maior aconteça nas nossas vidas. É interessante, irmãos, que o serafim, ele voou, né? No versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Né? Eu já falei, o serafim, a tradução literal é ser de fogo, um ser alado de fogo. Né? Aquele ser de fogo, aquelas brasas, elas estavam numa temperatura tão alta, uma caloria tão grande, que mesmo sendo um ser de fogo, ele teve que pegar com uma tenaz, um instrumento de pegar a brasa. Ele pegou aquela brasa incandescente, eu imagino, e ele voou até Isaías e tocou os lábios dele. Irmãos, deve ter doído muito. Imagina. Isaías deve ter sofrido muito a dor do pecado. Sabe, talvez você vai ter que sofrer a dor do seu pecado, para que você fique purificado. Ano passado, irmãos, eu passei por uma vergonha. Pensa numa vergonha. Depois eu conto para vocês um dia. Ainda não estou preparado para contar, não, porque eu acho que eu vou ficar com muita vergonha. Mas eu passei por uma vergonha, pastor, pública. Uma exposição pública. Assim, o que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer um negócio desse comigo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Vergonha não mata ninguém, não. O que mata é o pecado. Eu não morri, mas eu quero dizer para você uma coisa. Aquele nível de vergonha produziu cura na minha vida, amém? Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus,
Deixa a brasa tocar os seus lábios, ainda que você sofra, ainda que você talvez seja exposto, ainda que a sua vergonha apareça, ainda que o seu pecado fique gritante, ainda que você fique com marcas. Ah, irmãos, aquele dia Deus me marcou profundamente. Mas também algo novo começou a acontecer, amém? Olha só que interessante. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Então, é um processo em 2 níveis que Deus quer fazer conosco nessa noite, nesses dias, sabe? Primeiro, Ele quer remover a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade, irmãos, é aquele pecado continuado. Talvez coisas que você não se toca. Sabe, eu venho de uma família de descendente de italiano. Pensa num povo que fala alto, irmãos. E aí, a minha mãe, eu notei que eu tinha uma tendência para superfaturar as coisas. Tipo assim, ó, quantas pessoas tinha lá na igreja, no culto? Aí tinha assim, 40. Aí eu falava assim, tinha umas 150. E a Adriana sempre tratava isso comigo. Preto, mentira, Preto, não tinha 150, tinha 40 no máximo. Eu falei, meu Deus, por que eu faço isso, né? Sabe assim, eu não conseguia controlar isso, irmãos, eu fazia sempre isso, né? E um dia eu cheguei lá em casa, a mamãe, ela tinha ido na feira, fazer feira, e ela comprou umas laranjas. E ela começou a falar das laranjas, estava feliz com as laranjas que ela tinha comprado. E ela falou assim, ela me chama de Omarzinho, porque meu pai também era Omar. Omarzinho, olha as laranjas, cada laranja desse tamanho. Eu falei, mãe, isso é um melão, né? Não é possível. E aí, então, aquela conversa que eu tive, eu vi de onde que eu tinha herdado esse negócio de superfaturar as coisas. Sabe? Iniquidade, irmãos. E às vezes a gente não dá atenção para essas coisas. Aquele pecado continuado, familiar. Eu estou falando de coisas, isso aqui é uma besteira, mas que fere a santidade de Deus. Mas não são só de... Quando eu comecei a tratar isso na minha vida, eu percebi que não eram só besteiras, tinha coisas sérias. O pecado continuado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, irmãos, quando você vê a glória de Deus, o Senhor, Ele faz coisas extraordinárias. Eu tive um tempo na minha vida que eu queria muito Deus. Sabe aquele tempo assim que você quer muito Deus? E aí então você fica só no quarto buscando a Deus. Eu estava nesse tempo só buscando a Deus. Eu queria Deus, irmãos. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo assim: você vai ter que pedir perdão para o seu pai, porque ele mostra. Eu falei, pedir perdão para meu pai? Pelos comas alcoólicos, pelos aqueles dias dos comas alcoólicos. Meu pai era alcoólatra, irmãozinho inveterado. E ele teve 2 comas alcoólicos na vida. O primeiro, eu tinha assim uns 16 anos. E ele teve esse coma alcoólico. Não sei se você é uma pessoa em coma alcoólico, é horrível. Ela espuma pela... entra em convulsão, desmaia, convulsão. E é assim, muito triste. E meu pai era baixinho, franzino. Eu peguei ele, colocamos ele no carro, levamos para o hospital. Colocou glicose na veia. E ele voltou assim, 5 minutos depois. E voltou sóbrio. Uma coisa impressionante. E quando eu vi aquilo, irmãos, eu estava indignado. Eu pensava assim, poxa, ele que tinha que cuidar de mim, eu tenho que ficar cuidando dele, né? E aquele dia, irmãos, eu tive uma discussão com meu pai violentíssima, né? Eu falei um monte para ele, eu desrespeitei ele com palavras, irmãos, eu feri ele muito aquele dia. Ok. Os anos se passaram aproximadamente uns 2 anos. O Espírito Santo sempre nos dá uma segunda chance, não é verdade? E aí, então, ele teve outro coma alcoólico. Esse dia foi terrível, porque ele estava de roupão, ele estava indo tomar banho. E aí, ele teve o coma, e ele soltou fezes, soltou urina, ele estava nu por baixo. E a gente, naquele desespero para socorrer assim, peguei ele, eu estava colocando ele no carro. Em frente à minha casa morava um major da Polícia Militar, o senhor Matias. E quando ele viu aquela movimentação, ele estava chegando assim com um carro de polícia, ele falou, não, vamos colocar aqui na rádio patrulha, vai mais rápido. E aí ele acionou a sirene, E meu pai, irmãos,
dentro daquele carro, pensa na vergonha. Fiquei envergonhado demais de entrar naquele carro, irmãos. Me senti muito humilhado. Irmãos, aquele dia foi terrível. Glicose na veia, ele voltou. E quando ele voltou, irmãos, aquele dia eu acabei com ele. Assim, vocês não podem imaginar, assim, o tanto que eu feri meu pai aquele dia. Os anos se passaram, me casei, tive meus filhos, me tornei pastor, né? E estou lá assim desenvolvendo meu ministério, aquela bênção e tal. E tô lá, aí vem aquele desejo de buscar a Deus mais intensamente. E aí a glória de Deus se manifesta, sim ou não? Porque quando você clama, ele vem, amém? Aí ele veio, você precisa pedir perdão para o seu pai. Irmãos, eu nem me lembrava disso, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito acessível, passou. E aí então eu falei com o Adriano, olha, o Espírito Santo está me incomodando para me pedir perdão para o meu pai. Irmãos, a minha mãe olhou para o meu pai 34 anos, meu pai nunca se converteu ao evangelho. Quantas vezes eu preguei para o meu pai assim com eloquência, meu pai, Jesus e tal, e ele falava assim, meu pai era mineirão, né, matuto da roça, ele falava assim, isso é muito bom para vocês, né, o povo fica mais calmo. Falava assim, nunca quis Jesus. E aí essa vontade de pedir perdão para ele, né, eu falei com a Adriana falou assim, Preto, pede mais, ela é muito mais crente do que eu, pede mais, pede mesmo e tal, eu te ajudo. Aí era um dia dos pais, e aí então nós fomos para passar o dia com meu pai. Ele já tinha aposentado. Meu pai era uma pessoa de uma integridade, irmão, vocês não estão imaginando, não. Você não pode imaginar, um cara seríssimo, mas bebia, né? Trabalhou num emprego só a vida inteira, trabalhava no DNR, antigo, né? DNR extinto, trabalhou só ali a vida inteira, um emprego só. E ele aposentou, foi morar na roça, e aí então nós fomos lá passar o dia com ele. E o Espírito Santo, na hora que eu estava chegando assim, ó, no sítio deles ali, o Espírito Santo falou comigo assim, hoje você vai pedir perdão para o seu pai. Eu falei, hoje não, Senhor, hoje está todo mundo aí. É hoje. Eu sabia que tinha que ser aquele dia, irmãos. E aí então eu fui e falei, então vou fazer uma ceia, né? Todo mundo crente, só papai que não era. E aí fizemos uma mesa da ceia, pedi mamãe, posso fazer uma ceia? Ela falou, pode. Fizemos a ceia, e antes do almoço, reunimos a família toda, né? Aí somos 7 irmãos, tinham os netos, bisnetos, agregado, irmãos, tinha umas 50 pessoas mais ali aquele dia, os genros, os namorados dos netos, e estava aquele monte de gente, e eu comecei a ministrar aquela ceia, e quando foi para participar, eu falei, pai, eu não posso participar dessa mesa. Eu falei, mas por que, meu filho? Porque eu estou em pecado. Ele falou assim, o que foi? Eu pequei contra o senhor, pai. Ele falou, não. Eu falei, eu pequei. O senhor lembra o dia do coma alcoólico? Irmãos, eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida. Nem no dia que a minha avó morreu, ele chorou. Mas aquele dia escorreu uma lágrima no olho dele. E eu falei, pai, me perdoa. Ele falou, meu filho, você está perdoado. Aí eu falei, pai, o senhor lembra do segundo coma alcoólico? Ele começou a balançar de tanto que chorava, irmãos. E eu falei, pai, me perdoa. Ele falou, meu filho, veio, me abraçou, você está perdoado. Irmãos, e veio uma unção de arrependimento assim na minha família aquele dia. Sobrenatural. Sabe aquelas famílias grandes assim, que um vende o carro para o outro com o motor fundindo? E o outro, já viu isso? O filho do outro bate no outro, fica com raiva do outro porque o filho do outro bateu no filho dele, já viu isso? Ou empresta dinheiro a juros, né? O cara não paga o juro, nem paga o capital também. É a minha família, né? E aquele dia, irmãos, veio uma unção de arrependimento na minha família, irmãos. Sabe assim, irmãos, Jesus estava ali aquele dia. E aí eu falei com meu pai assim, acalmou assim, né? Eu falei, pai, o senhor quer receber Jesus no seu coração? Ele falou comigo assim, para minha surpresa, esse Jesus aí eu quero. Aleluia! Meu pai nunca mais bebeu, irmãos. Ficou sóbrio, começou a ir com a minha mãe para a igreja. E depois ele teve um infarto e foi para a glória. Amém? Sabe, Deus, ele quer mostrar para nós aquilo que é as nossas iniquidades, aquilo que é pequeno e aquilo que é grande. Deixa o brilho da glória de Deus se manifestar na sua vida, não é? E o pecado é aquele pecado que você eventualmente comete.
você não é um pecador, mas você peca, você cai, você eventualmente faz coisa errada. Não, irmãos, Deus ele quer nos levar para um nível mais alto, de plena santidade, amém? Pastor, isso é inatingível. Não é, meu irmão. Sabe assim, ó, ele falou, sede santo, porque eu sou santo. Ele espera isso de nós, que nós entremos nesse lugar de perfeição, amém? Porque ele tem algo maior para fazer através das nossas vidas. Sabe assim, ó, talvez tem pessoas aqui que nem começou ainda o seu ministério. Mas pastor, eu estou em franco desenvolvimento do meu ministério. Isaías também estava. E era profeta na nação. Sabe, você não pode nem imaginar onde é que Deus quer levar você, meu irmão. Olha só que interessante. Depois disto, depois de quê? Depois dessa purificação poderosa que aconteceu na vida daquele homem. Então foi depois disso que o Senhor anunciou para ele qual era a perfeita vontade dele. Quantos querem ouvir da perfeita vontade de Deus acerca da sua vida? Ah, eu quero, irmãos, eu não quero ficar errante, irmãos. Sabe assim, ó, uma pessoa que não tem pai, ela caminha sem direção, e ela é errante. O Senhor Jesus, ele é o nosso pai, amém? Ele quer inaugurar um caminho para você através da sua palavra. Ele quer dizer para você algo que vai conduzir você, que vai te dar destino na vida. Sabe, irmão, se Jesus apontar um caminho para você, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 35, nem mesmo louco, se andar por esse caminho, errará o destino. Aleluia! Quantos querem entrar por esse caminho? Depois disso, depois de quê, pastor? Depois que essa purificação vem, esse nível de santidade aconteça nas nossas vidas, que haja disposição na minha vida e na sua vida para entrar nesse lugar, amém? Olha só, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, a obra de Deus é nobre demais, é nobre demais. A Bíblia fala assim, que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, é nobríssimo. Se envolver com a obra do Senhor, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser pecador, não pode ter quartos escuros dentro de você, não pode ter coisas não tratadas no seu interior. É santo, 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 santo. Não estão entendendo? E aí então, irmãos, o Senhor fala com ele assim, então disse eu, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante, irmãos. Isaías não tinha nem sido enviado ainda. Quantos querem ser enviados pelo Senhor aqui nessa noite? Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Você que tem um chamado do céu, um chamado do Senhor para um ministério. E talvez Deus ele vai chamar pessoas aqui nessa noite. Eu me lembro, irmãos, o dia que eu fui chamado para o ministério. Eu tinha 11 anos, era uma criança. Mas Jesus me chamou aquele dia e colocou, acendeu uma chama no meu coração que nunca se apagou. Deus ele quer acender chamas nos corações aqui nessa noite. Chamas do ministério. Não importa se você tem uma idade bem tenra, se você é uma pessoa madura, Ele vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Então feche os seus olhos. Sabe, se você nessa noite quer se disponibilizar para a obra de Deus, para dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. Senhor, eu estou todo envolvido com a minha vida secular, todo envolvido com a minha família, todo envolvido com a minha empresa. Eu não sei como que vai ser isso, Senhor. Não importa, querido. O fundamental é que você se disponha. Ah, Senhor, eu já estou velho. Não importa. Deus quer usar você. Ah, Senhor, eu sou muito novo. Não importa. Deus quer usar você.
Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você para atender o clamor das nações. As nações estão clamando. Sabe, as pessoas estão clamando. O vizinho do fundo da sua casa talvez esteja clamando. As pessoas na sua rua que talvez estejam clamando. Deus quer usar você aqui e nas nações da terra. Feche os seus olhos. Comece a perguntar para o Senhor: Senhor, será que sou eu? Se for eu digo sim. O Senhor, Ele faz essa pergunta para todos nós aqui nessa noite: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai? Se você tem disposição de ir, levanta sua mão aí no lugar onde você está. Aleluia. Erga sua mão bem alto. Vocês que ergueram as suas mãos, venham aqui na frente. Vamos selar esse momento aqui em Deus. Pode sair do seu lugar. Irmãos, nações conhecerão o poder do Evangelho através da vida dessas pessoas aqui. Famílias e famílias serão abençoadas. Nações se dobrarão aos pés do Senhor Jesus. Pode chegar aqui na frente aqui. Oh, aleluia. Eu quero orar com vocês aqui hoje. Sabe, Deus, Ele tem os caminhos dele para fazer. Não fique preocupado. Como vai ser isso, Deus? Não. Comece a fazer a obra de Deus. Se deixe usar pelo Senhor, meu irmão. Não diga não para Ele, diga sim sempre. E você vai ver que vai ser de glória em glória. De glória em glória. Cada vez mais, como uma torrente de águas vivas, assim, ministerial, que vão jorrar na sua vida. E sabe assim, Deus, Ele está acendendo uma chama no seu coração, poderosa, meu irmão, que vai alcançar famílias, que vai alcançar bairros, que vai alcançar cidades, que vai alcançar estados, que vai alcançar nações. Vai incendiar, você vai incendiar pessoas. Oh, aleluia. Eu posso ver assim, como que um anjo derramando um óleo, assim, um fogo avermelhado na sua cabeça nessa hora, meu irmão. Sabe, assim, tem uma unção poderosa do alto aqui sobre a sua vida. Seja ungido, seja marcado pelo Senhor nessa noite. Oh, xacatatatarabaxarabá. Oh, Espírito de Deus. Marca, Senhor, sela, Senhor, sela, Deus, esses ministérios aqui nessa noite. O Shikatiama Suki Talabaxabalá. Niema Kusi Nema Nama Seca Labaxabalá. O minha que nema esterilidade Yorixis. Oh, Espírito de Deus. Senhor, prepara esses irmãos. Adestra suas mãos, Jesus. Adestra, Deus. Equipa, Senhor, esses ministérios. Equipa de forma poderosa, Deus. Oh, Xandalama Sukiamanama Saramana. Sela, Deus, nessa noite. Que essa chama não se apague mais, Deus. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, que eles irão, eles serão solução para as nações, cada um deles serão soluções para as nações, ó Pai da terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Coloque a sua mão assim na posição de receber todos vocês que estão aqui na frente, e comece a dizer para o Senhor assim: Senhor, eu vou. Faça um compromisso com Ele aí agora. Diga: Jesus, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, Jesus. Escreve aí na sua tabuleta. Escreve aí, Jesus. Escreve agora. Sela esse compromisso. Faça um decreto a meu favor. Irmãos, Deus, Ele está fazendo coisa tremenda aqui nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga para Ele: eu vou, Jesus. Eu vou. Vamos cantar juntos com o pastor Sóstenes. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aí na igreja, vamos terminar esse congresso se entregando todos a Ele.
esses aqui se comprometendo com Ele, e você e eu comprometido com Ele. Pastor Sóstenes. Eis-me aqui, me diz, Senhor, meu Deus, quero te servir em santa adoração. Renova-me, Senhor, quero te adorar. Cria em mim um espírito novo e faz-me uma bênção em tuas mãos, para abençoar as nações desta terra. Quero entregar minha vida em tuas mãos. Cante, cante bem alto. Me diz, Olha para essas bandeiras e cante. Olha para essas nações e cante. quero te servir em santa adoração. Renova-me, Senhor, quero te alegrar. Cria em mim um espírito novo e faz-me Toca, Espírito Santo, toca, toca. bênção em Ó Senhor. para abençoar as nações dessa terra. Quero entregar minha vida em tuas mãos, para abençoar as nações dessa terra. Quero entregar minha vida em tuas mãos. Você está sentindo Jesus aí? Está sentindo queimando o seu coração? Então, com a sua voz bem forte, uma última vez, diga a Ele: eu quero abençoar as nações dessa terra. Faz a sua voz como igreja. Para abençoar as nações dessa terra. Índia, Camboja, Moçambique, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Bósnia. O Espírito de Deus está chamando pessoas aqui essa noite, testificando com o seu coração. Eu preciso lhe perguntar, não saia daqui. Há alguém aqui essa noite que quer entregar o seu coração a Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, reconciliar-se com Ele? E se você quiser, essa é a melhor noite da sua vida. Há alguém aqui? Se houver, basta você levantar uma de suas mãos e a paz de Jesus invadirá a sua alma. Onde está a primeira pessoa aqui esta noite que quer entregar Jesus? Onde tem uma mão levantada, levante bem alto.
Aí está. Aí ao lado do Alexandre. Ajude-me. Aí está a primeira pessoa entregando a sua vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa aqui essa noite, que quer entregar a sua vida? Isso, traga essa querida aqui. Se eu fosse vocês, eu se alegrava. Almas. Vem, filhinha, vem. Recebe o amor dessas pessoas aqui. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa que diz: eu quero esse Jesus amoroso? Onde está? Basta levantar, são duas pessoas. São duas pessoas aqui se entregando ao Senhor. Onde está a terceira pessoa? Eu sei que você está aí. Bem-vinda, filhinha. Onde está a terceira pessoa? E se você quiser, basta dar um sinal assim. Esse sinal público mostra a sua disposição aos céus, de que você quer Jesus no seu coração. Onde está? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Entregue a sua vida para Jesus. Tem mais alguém aqui essa noite? Queira se reconciliar com Jesus. Você sabe que precisa fazer isso. Não dá para continuar assim. Onde está a terceira pessoa? Onde está? Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Vamos orar agora por essas pessoas aqui. Eu vou pedir a esse profeta, ao pastor Sóstenes, para abençoar vocês, orar com vocês. Por favor, pastor. Se você pode, seus olhos fechados, repita assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário, no meu lugar. E eu te desejo como meu Senhor e Salvador, como o dono da minha vida. Por isso eu declaro com a minha voz: todo pacto, todo vínculo, toda e qualquer consagração que eu fiz ou que alguém fez por mim, consciente ou não, eu quebro e eu me consagro exclusivamente a Jesus Cristo por toda a minha vida, para amá-lo e servi-lo e para viver com ele por toda a eternidade. E no novo nascimento eu me torno templo do Espírito Santo, que vem morar dentro de mim e que me conduz em todas as coisas e que me guia em toda a verdade. E essa é a minha decisão, essa é a minha renovação nesta noite. E eu faço consciente por toda a minha vida, no nome precioso de Jesus Cristo. Se você entendeu o que repetiu e concorda, diga amém. Pai, esta noite nós estamos diante do Senhor. E não há principado, potestade, não há dardo, não há ação do maligno, não há nada, absolutamente nada que possa impedir a obra do teu reino vir sobre cada um de nós de uma forma impactante, transformadora, e nos levantando, Senhor, como teus filhos e como teus servos nesta terra, para, como foi ministrado, algo sobrenatural. Usa-nos, Senhor, conduza-nos, se alegre com a nossa vida, opera naquilo que é necessário, põe o teu fogo, põe a tua luz em todas as áreas da nossa vida, e que nós possamos verdadeiramente te honrar, te alegrar, te servir e também nos alegrarmos, nos deleitarmos em ti por toda a nossa vida. É a oração que fazemos confiados e agradecidos a ti, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Amém. Olha aqui para mim, nós vamos terminar agora. Duas coisas só. Mediante aquilo que o pastor Omar foi tocado, se você sentiu no seu coração de ministrar a Moçambique e não pôde vir aqui a essas caixas e quiser procurar qualquer um de nós da equipe de missões, seja o que você sentir, nós estaremos prontos a te receber e, sem dúvida nenhuma, colocar lá em Moçambique o que o Senhor colocou no seu coração. Nos procure. E a segunda coisa é, nós vamos terminar com mais uma canção. E o meu pedido é que você
Ministre a bênção semanal na vida de quem você puder. Abrace tantas quantas pessoas você puder. Não saia correndo daqui. Deflagre esse amor, essa comunhão uns com os outros. E ministre a bênção na vida de alguém. Que o Espírito do Senhor esteja com você. Que a graça do Senhor te acompanhe todos os dias. Que a bênção do Altíssimo prospere o seu caminho em todo o tempo. Que a sua semana seja frutífera. Que você se torne um instrumento vivo e poderoso nas mãos do Cristo. E que a partir de hoje a transformação do Senhor comece em todos os níveis na sua casa. Assim seja, em o nome de Jesus. Deus os abençoe. Obrigado a todos. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado, seu nome.